Olá pessoal, boa noite, todos bem? Eu espero que sim. Bem, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quinto encontro Pali Night. Pali Night é um encontro semanal para a gente ter algumas conversas importantes, não só para pacientes, não só para profissionais de saúde, não só para estudantes dos cursos associados à área de saúde, não somente, inclusive, para quem está doente, é uma conversa aberta totalmente para a sociedade, justamente para a gente levar informações fáceis, acessíveis, uma informação leve também, porém de qualidade, comprometida, obviamente, com conteúdo ético, rica, com especialistas e outros profissionais de áreas associadas também com temas relacionados a cuidados paliativos. Vocês são bem-vindos. Eu sempre tento deixar salvo essas lives no IGTV, a gente tem tentado manter isso de maneira regular toda semana. A nossa conversa de hoje é uma conversa que eu me sinto extremamente honrada em receber essa pessoa nesse nosso espaço. A gente vai conversar com a professora Luciana Dadalto. Lu, eu acho que você me chamou aqui. Na verdade, eu vou... Se por acaso não estiver rolando, você me chama, a gente dá um jeitinho de começar a conversar. Acho que deve estar conectando. Oi, Lu! Oi! Boa noite, você tá Olá! bem? Eu tô. Que E bom. você? Eu também tô. Cheguei em casa em tempo de tomar um banho e me descontaminar, mas tô toda marcada de EPI ainda, mas vamos lá. Eu tô saindo de uma reunião atrás de outra, mas vamos Eu lá também. imaginei. Você tá maravilhosa, aliás, rebocadinha, toda certinha, né? Não é, a gente às vezes tem que se arrumar. Maravilhosa, muito bem. Lu, tava falando um pouquinho do que é o Palinite, a ideia da gente, mas eu vou começar a te apresentar, pode ser? Claro, fica à Falar o vontade. que você é, o que, na verdade, assim, o que você é não, né? Eu vou falar um pouquinho, porque você é um monte de coisa. E eu falei do tanto que eu me sinto honrada de te receber aqui hoje, bater esse papo contigo. A Lu também é capixaba, veja bem, né, Lu? Também sou capixaba. Da terrinha, né? Também sou Mas a Lu, capixaba. a Lu também ela tem uma figuração em cenário nacional e ela é uma sumidade quando a gente vai falar de direito associado à saúde, de direito e nessa conversa de cuidado paliativo, eu falo porque é mesmo, é uma especialista em testamento vital aqui no nosso país. Lu, a Lu também ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade da UFMG, ela é mestre em Direito Privado, né, isso pela PUC Minas. A Lu ela é Sim. advogada atuante, consultora jurídica, como é que é o nome do escritório? Luciana Dadalto, Sociedade de Advogados. Muito bem. E a Lu também, ela é administradora de um portal na internet chamado testamentovital.com.br. Eu, inclusive, indico esse portal para pacientes, para profissionais de saúde. Vez ou outra a gente conversa sobre isso. Inclusive, se algum paciente entrar e quiser falar sobre isso, é muito bem-vindo também. Se por acaso as pessoas tiverem alguma dúvida, pode comentar. A gente vai tentando falar um pouco disso no meio da conversa, né? Lu, te Isso. apresentei quem você é profissionalmente, mas quando você não está nesse rolê profissional, quem é a Luciana Dadalto? Conta. Uau! Bom, a Luciana é uma pessoa que ama ler, né? Eu amo ler. Eu Eu sei acho disso. que essa é a minha conexão com o meu sagrado, assim. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre lendo com o livro debaixo do braço. Quando não dá para ser físico, eu estou me rendendo a algumas possibilidades de Kindle aí. Eu Uhum, sou mãe, né? Eu tenho um menininho, um Benjamin de 4 anos. uhum. E sou uma pessoa que ama fotografia. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma... Né, quando eu não estou trabalhando, o que ultimamente está bem difícil, eu gosto de ficar quietinha com meu filho, com meus livros, com meus filmes e com Uhum. a minha máquina de fotografia. Lu, a máquina de fotografia me é novo, mas eu sei que você é uma leitora voraz. Inclusive, acho que até ano passado tinha um rolê de uma viagem e um livro, não era isso? A Tinha, cada não, viagem. até a pandemia tinha. Agora, como não tem mais viagem, né? Eu continuo lendo, mas sem viagem. Mas assim que nós retomarmos, nós vamos voltar. Muito bem, com as dicas de leitura também. Lu, outra coisa, você gosta de água viva, que você me falou esses dias, né? Como é que é essa história, água viva, né? Tem algum motivo? Então, assim, a história da Água Viva veio por causa do meu TED, né? Eu tenho um TED que se chama A Consciência da Morte nos Faz Humanos. Olha bem, eu gosto tanto de Água Viva que tem uma aqui na minha mesa.
Entendi. E a Água Viva vem de uma história que eu conto no TED, porque a gente tem na natureza uma água viva que se chama Turritopsis dohrnii, é um nome técnico, que ela é imortal, né? Ela se revigora, digamos assim. E eu acho que. Eu vou. Bom, não vou dar spoiler, mas eu falo, né? Eu começo e termino o TED contando um pouco sobre essa água viva. E eu acho que é uma forma de me lembrar da minha finitude, sabe? Então a ideia da água viva vem dessa pegada, enfim, do que eu trabalho, do que eu pesquiso, e de uma coisa que mais do que trabalho e pesquisa, Carol, é uma causa, digamos assim, mas uma causa que não é uma causa romantizada, né? Assim, o que eu acredito é que quanto mais a gente falar da morte, mais a gente dá chance para as pessoas se apropriarem da própria finitude. E a minha bandeira é uma bandeira de autonomia, né? De pessoas que possam escolher sobre o seu próprio fim e sobre a forma como elas querem ser cuidadas no próprio fim. Então, essa é a ideia, assim, é a isso que eu me dedico há mais de 10 anos, pesquisando no Brasil e também fora do Brasil, para entender como é que as coisas funcionam aqui e também lá fora, porque eu acho que a gente fica muito preso, né, a algumas realidades brasileiras, e é bom entender como é que as coisas funcionam. Mas é isso, assim, a Água Viva vem dessa história do TED, né, de uma história de imortalidade, porque eu realmente acredito que a gente precisa se reconhecer como finitos, para que a gente consiga lidar melhor com essas nossas probabilidades, que a gente tem muito mais probabilidade de morrer de uma doença do que de qualquer outra coisa, né? Então, dentro desse contexto aí, a Água Viva. Eu tô falando com você, te mostrei a minha Água Viva, te mostrar os três elementos que acompanham a minha mesa. Tem uma caveirinha e uma ampulheta. Para te lembrar do tempo. Para lembrar que o tempo é escasso. E é muito engraçado que todas as vezes que meu filho vem até o meu escritório, dentro da minha casa, ele vira a ampulheta. Pode estar de qualquer jeito, mas ele vira. Ele acha aquilo espetacular, a areinha caindo. Mas é isso, é para lembrar do tempo e para lembrar que a gente precisa fazer o que gosta, né? Eu acho que nessa perspectiva, a gente precisa fazer o que gosta, que aí o tempo passa rápido. As pessoas me perguntam muito, né? Nossa, mas como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Acredito muito que quando a gente gosta do que a gente faz, o tempo é muito relativo. É uma causa, né, Lu? Você faz o que você faz de maneira tão diferenciada e também, de certa forma, tão ativa, tão engajada, provavelmente porque é mais do que um propósito. É muito mais do que essa causa romantizada que você colocou pra gente, né? Lu, eu sinceramente, eu me sentaria e ficaria quieta ouvindo você por horas. Eu já te falei isso algumas vezes. Eu vou falar muito pouco. E se por acaso as pessoas quiserem levantar algumas bolas, a gente vai levantando as bolas junto com vocês. Mas, Lu, por que, na sua visão, que é uma profissional do direito, uma estudiosa, inclusive, não só do direito, mas das ciências associadas à saúde, por que um profissional de saúde tem que saber sobre cuidado paliativo? Porque um profissional de saúde cuida de pessoas. Okay. E quando a gente cuida de pessoas, eu cuido de pessoas na advocacia, nós precisamos conhecer os direitos das pessoas que nós estamos cuidando. E ter acesso a cuidado paliativo é um direito do paciente. Então, qualquer profissional que cuide de pessoas, e qualquer profissional de saúde que não fique, enfim, atrás num laboratório, mas que efetivamente vá para assistência, ele precisa conhecer cuidado paliativo, porque é um dever ético. E aí eu já não estou nem falando de aspectos filosóficos. É um dever ético, segundo o Código de Ética Médica, o oferecimento dos cuidados paliativos.
Uhum. E eu só consigo oferecer alguma coisa que eu conheço. Então, por isso que todo profissional tem que entender o que é cuidado paliativo, porque ele tem o dever de oferecer para os pacientes. Na Eu sua acho que assistência essa. diária, né, Lu? Na sua assistência Sim, diária, em todo o tempo, e sem ser um paliativista, inclusive, né? não, eu acho que assim, Carol, eu fico pensando, né, às vezes eu paro e fico olhando assim, né, para minha história, mesmo no cuidado paliativo, e fico pensando assim, que nós, e aí historicamente, antropologicamente falando, a gente fatiou a medicina, né? A gente pegou um médico e falou: você é médico da cabeça, você é do pescoço, você é. Então, a gente fatiou a medicina. E, de repente, a gente tem hoje um cuidado paliativo e parece que o paliativista, e não só o médico, mas o profissional paliativista, é a pessoa responsável por cuidar da pessoa, paciente. Uhum. E o outro vai ser responsável pelo rim, pelo pulmão e assim sucessivamente. Então, Uhum. assim, quando eu paro e penso, estudo antropologicamente falando, quando a gente lê o Felipe Arrier falando da história da morte, Uhum. né, você começa a perceber que, assim, cara, o cuidado paliativo deveria estar na alma de todo profissional de saúde. Uhum. Né? Eu vou cuidar de pessoas, então eu preciso saber como é que eu controlo o sintoma, eu preciso lidar com a morte não como um fracasso, mas como uma possibilidade real. Então eu não posso negar a morte, eu não posso prolongar a morte. Uhum. Então, assim, eu percebo que quando a gente fala, e é óbvio, Carol, que assim, aí você vai falar, ah, Luciana, então, pensando nisso, vamos acabar com o cuidado paliativo. Só se a gente acabar com todas as outras especialidades. Uhum. Porque é essa a forma como a gente cuida hoje. Né? Uhum. Hoje nós temos especialidades para tudo. Então, Uhum. o que a gente precisa, na minha visão, é de profissionais de saúde que tenham a sua especialidade X e conheçam o cuidado paliativo para parar com aquela história de eu só chamo cuidado paliativo quando o paciente efetivamente está morrendo, está em Uhum. processo ativo de morte, Sim. ou eu chamo o cuidado paliativo quando eu não sei mais o que fazer com o paciente. Quando a Né? comunicação já ficou toda entroncada, quando eu tenho que dar um diagnóstico difícil ou uma notícia ruim, né, Lu? E aí o paliativista vira o profissional responsável por dar diagnóstico, parece que é isso. Né? O cuidado paliativo dá a má notícia, comunica com a família, registra a vontade do paciente e cuida do paciente lá nas 72 horas finais da vida. Uhum. Então, eu acho que assim, a área do cuidado paliativo, ela né, é uma área hoje, pensando na medicina, é uma área de atuação. Então, acho que é uma área absolutamente importante. Uhum. Espero que um dia a gente consiga trabalhar em termos de especialidade, porque eu acredito sim que a especialidade médica é importante para melhorar a remuneração, para melhorar muitas questões, inclusive de gestão do cuidado Uhum. paliativo. Mas eu acredito que mais do que isso, assim, eu acredito que da mesma forma como todo estudante de medicina estuda cardiologia, pediatria, etc, etc, precisa Uhum. estudar cuidado paliativo. Sim. Mesmo que ele não vá ser paliativista, mas ele precisa saber o que é para parar de falar bobagem. Porque tem muito profissional falando um monte de bobagem. Uhum. E vou te dizer mais, Carol, assim, o que eu percebo, tem profissionais que se dizem paliativistas, falando muita bobagem. Olha, eu vou te contar um negócio assim. Semana passada, eu recebi uma amiga paliativista que trabalha num grande hospital no Brasil com uma equipe de cuidado paliativo reconhecida nacionalmente e Uhum. mandou foto de um prontuário e que eu falei assim, não é possível que as pessoas que foram aqui são paliativistas. De um senhor com 80x anos de idade, Uhum. Covid positivo, já tinha perdido a esposa e o filho de Covid, Uhum. disse lucidamente que ele não queria ser entubado, Uhum. chamaram a equipe de cuidado paliativo, a equipe de cuidado paliativo chegou e falou, ele tem uma doença aguda, não é para a equipe de cuidado paliativo, estamos indo embora. Uhum. Então, assim, sabe, o que eu percebo é que parece que tem uma prescrição. Eu só chamo, né? Ou a equipe de cuidado paliativo só vai atuar nesse momento.
E a Uhum. gente precisa entender que, assim, aquele gráfico que vocês falam tão bem, né? Quando chamar a equipe de cuidado paliativo, não adianta só botar aquilo no slide e ir para palestra, né? Eu preciso fazer ele acontecer. Na prática, né, Lu? Na Na prática, prática, na eu prática. preciso entender que cuidado paliativo é no momento do diagnóstico. Não é se o paciente tem 72 horas antes de morrer, etc. Porque, infelizmente, é a equipe de cuidado paliativo que tem dado conforto, né? Nessa nossa divisão aí das pessoas por Uhum. partes, Uhum. é a equipe de cuidado paliativo que tem assumido esse papel. Uhum. Então, o que eu percebo é isso, assim, o profissional precisa saber de cuidado paliativo porque é um direito. Eu acho que a primeira coisa é assim, é um direito do Uhum. paciente. Uhum. Então, é um dever do profissional de saúde saber quais são os direitos de quem ele está cuidando. Uhum. Então, para começar a conversa é essa. Ponto E um. aí, esse é o ponto um, assim, não dá para conversar antes disso. Agora, depois, eu preciso saber como abordar, eu preciso saber como cuidar, eu preciso saber o que, né? Uhum. Enfim, todas as questões. Aí sim eu posso falar, quero ser paliativista ou não quero ser paliativista, Uhum. mas vou ter uma equipe que me ajuda, vou ter um Uhum. profissional, né? E parar, eu acho, Carol, com essa história mesmo, né? Não, eu só vou chamar a equipe de cuidado paliativo quando o paciente está morrendo, enfim, esses clichês aí Aham. que a gente conhece. Ou de achar que a equipe de cuidado paliativo é só mão na mão, né? Tipo, Não, pegar a pegar na mão. mão, acender uma vela e dar morfina, né? E não é. Lu, tem um editorial do New England que geralmente eu coloco em tudo quanto é aula, um slidezinho muito simples e com certeza você já viu e usa também. Ele fala bem assim de habilidades básicas de cuidado paliativo que todo profissional deveria ter. Controle de sintoma, fazer um planejamento de cuidados, dar uma notícia, ter assertividade de comunicação, conseguir lidar com dor, depressão, sintomas básicos, que são sintomas muito prevalentes nesse cenário de cuidado paliativo. E, de certa forma, isso seria um approach básico pertencente a todo profissional de saúde. E aí, de certa forma, o cuidado paliativo, que ele chama de avançado, que seriam aquelas coisas assim, um paciente com sintoma complicado, uma situação eticamente difícil de conflito entre equipes, isso sim, aquela comida mais encorpada, né? Por uma equipe de especialistas em cuidado paliativo. Mas, de certa forma, esses assuntos triviais do dia a dia deveriam ser atribuições dominadas basicamente por profissionais, entre aspas, assim, normais, né? Dentro da área da Qualquer. saúde. Eu conto sempre, tem uma história que eu conto várias vezes, assim. Em 2009, então vamos lá, né? Eu tô ficando Uhum. velha. Eu fui dar uma palestra num evento em Maringá. Uhum. Tinha acabado de defender minha dissertação de mestrado. E aí, normalmente, você vai lá, você viaja para dar uma palestra, você acaba assistindo um pouco o evento. Aham. Eu era bastante crua na área da saúde, né? Eu estava começando a minha carreira nessa Uhum. interdisciplinariedade. E aí, sentadinha lá, esperando a minha vez para palestrar, tinha uma palestra, eu estava assistindo uma palestra que era comunicação de más notícias. Uhum. Só que o evento era um evento de uma faculdade e ele tinha um nome, tipo assim, temas fora da caixinha. Era um negócio, tipo, supostamente coisas que a faculdade não te ensinou, alguma coisa assim. Aham. E aí eu lembro que a pessoa que me contou estava sentada do meu lado e eu falei assim, uai, mas que coisa esquisita. Se o tema, né, do evento é coisas que a faculdade não ensinou, Uhum. por que alguém está dando uma palestra de comunicação para um público de saúde? E aí ela falou, não, Luciana, porque assim, a gente não estuda isso. Isso, para mim, foi uma coisa assim, como assim não estuda isso? Sabe? Como assim o profissional, né, não estuda Uhum. comunicação de más notícias? Na verdade, Uhum. não estuda comunicação nem de boa nem de má notícia, né? Mas assim, na minha cabeça, recém-formada em Direito, eu entrei direto na graduação para o mestrado, então ainda bastante crua, eu falava, gente, mas o profissional de saúde é quem lida com notícias ruins, né? Muito mais do que eu, advogada. Se Então, tem isso para alguém mim, que tem que saber falar, é essa galera, né? isso foi muito Chocante. peculiar, sabe, assim, naquela época. Foi uma coisa que eu não... E, obviamente, depois aí, já mais de 10 anos dessa história,
eu já compreendi a história. E isso tem a ver com, de novo, é uma questão histórica. E o que eu vejo, Carol, é que assim, a gente sabe muito pouco sobre história, né? A gente sabe muito pouco sobre antropologia, sobre sociologia, por que, que as coisas são como são, por que, que nós chegamos aonde chegamos. E isso faz com que a gente ligue o automático, né? A gente vai lá para os tempos modernos do Charlie Chaplin e só aperta o parafuso. Então eu só chamo a equipe de cuidado paliativo. Faz por fazer, faz por costume, faz porque viu fazendo, porque de certa forma repete isso o tempo todo, sim. Mas não busca a base, né? E não busca nem às vezes entender o que baliza a profissão da gente, o que está dentro do nosso código do pode, não pode, é lícito, é vedado. Isso eu acho muito interessante. E não raro, às vezes até falando com a turma da graduação, eu coloco assim, um Ctrl+C, Ctrl+V do que é a definição de ortotanásia no Código de Ética. Eu pergunto, de onde saiu esse Ctrl+C, Ctrl+V? Os meninos não respondem. Eles não sabem que isso faz parte do corpo do Código de Ética Médica. Então, assim, você não precisa saber, especialmente a gente que é médico, né? A gente não sabe gravar número de artigo, sabe, Lu? Tipo assim, número, parágrafo. Mas a gente precisa saber também o que baliza a prática da gente, né? Isso é o mínimo, né? Ou deveria ser, né? É porque, assim, a gente vive numa sociedade e que ética, em qualquer área, é uma coisa pouco valorizada, né? Falar de ética não dá dinheiro, ser ético não dá dinheiro. Se você pensar, por exemplo, né, fugindo rapidamente, mas fugindo mais ou menos, quantas e quantas vezes a gente vê dentro do cuidado paliativo profissionais postando fotos de pacientes. É lindo, todo mundo ama em cuidado paliativo fazer isso, acham é antiético, é proibido, é vedado pelo Código de Ética, mesmo com a autorização do paciente. Ah, mas que é isso, Luciana? Eu tenho que mostrar quão bom eu sou. Porque no fundo é isso, assim, né? Tem uma questão. Então, se você não conhece e se você não se importa com isso, você viola a ética a todo momento. E a gente, às vezes, viola a ética. E eu lembro muito de uma frase do Rubem Alves, quando num texto, o Rubem Alves tem um texto lindo que chama Sobre a Morte e o Morrer, em que ele conta a história de um filho narrando de um pai que foi distarasiado, né? Que vivenciou obstinação terapêutica. E aí ele termina dizendo assim, qual foi o ganho humano dessa situação? Né, de tudo que aconteceu com o meu pai? Que eu saiba, foi apenas a possibilidade do médico dormir em paz, chamando de ética aquilo que é costume. Né? Então é isso, assim. Exatamente. A gente fala, não, isso é ético. Por quê? Porque todo mundo faz. Né? Então, acho que... Mas é por isso, não é porque a pessoa, às vezes, Carol, é mal intencionada ou é antiética, é porque simplesmente desconhece. Né? E aí, se a gente desconhece, a gente faz o que todo mundo faz. Porque a gente acha que o que é costume é ética. É isso aí, Lu. Lu, e puxando até essa gaveta da bioética, né? Não raro, assim, eu como estudante de medicina, há muitos anos atrás, né? Eu já estou indo para 15 anos que eu me formei, mas eu lembro das aulas de bioética no início da minha faculdade e claramente, assim, nossa, é aula de bioética, né? Como se fosse uma coisa sacal, chata, como se fosse uma coisa, assim, difícil, mas não é. Ética é dia a dia, né? Ética devia ser uma coisa que devia permear as nossas conversas em todo o tempo. Não só na graduação, mas também nesses debates outros, numa residência, ou quando a gente vira gente grande, entre aspas, né? E precisa chamar as coisas pelo nome de maneira muito certa. Lu, ética, falando disso, assim, as pessoas também, os profissionais de saúde, têm muitas dúvidas, geralmente, quanto o que seja o embasamento jurídico e o embasamento ético para as práticas que não são só práticas do cuidado paliativo, mas que também são outras práticas, como, por exemplo, práticas associadas à limitação de suporte avançado e por aí vai. Você acha que isso também é um fator importante e, de certa forma, a essa dificuldade em fazer certo e acertar nesse cenário de cuidado paliativo? Eu acho que sim, Carol. Eu acho que existe essa dificuldade, mas essa dificuldade, ela é explicada culturalmente por uma questão que é muito do direito e que é antropológica, assim. Porque, veja,
quando a gente começa a dar poder para as pessoas comuns, o leigo em geral, a gente começa a dar poder para ele como consumidor. Okay. Né? Então você vira o consumidor. Eu sei que eu posso ir no supermercado e destacar um iogurte da bandejinha com 6 e levar para casa porque venda casada é proibida. Uhum. É assim que a gente começa a conversa. Uhum. E aí, com o Dr. Google, com a internet tão fácil, nós tornamos a relação médico-paciente, que é uma relação historicamente baseada numa relação de confiança, nós tornamos a relação médico-paciente baseada no consumo. Saúde virou bem de consumo no Brasil. Então, se a saúde virou bem de consumo, eu tenho um paciente que se sente ou que acha que exercer autonomia é pedir qualquer coisa. É dizer para o médico, eu quero que você faça isso e você está obrigado a fazer. Ou a família que te diz, eu quero que leve para UTI e você acha que está obrigado a fazer. E aí, nessa questão histórica, como a gente teve né, esse crescimento consumerista no mundo, isso é uma cultura americana, mas que a gente gosta, a cultura americana, tudo que é americano é maravilhoso. Essa cultura consumerista americana gerou na área de saúde um movimento chamado de medicina defensiva. Qual é a lógica da medicina defensiva? Eu, médico, já que agora eu sou só um prestador de serviço, né, eu vendo um bem, eu vou me proteger desse consumidor. Então, quando eu vou me proteger desse consumidor, o que eu faço? Eu não preciso pensar na ética. Né? Ética, porque a ética vai me complicar. Ela vai me falar que às vezes eu vou ter que brigar com esse sujeito, vou ter que falar para esse sujeito que ele não tem razão de pedir determinada coisa. Eu vou ter que ir de então encontro, eu uso. Né? Não tem uma relação, sabe? A relação que era vertical, a relação paternalista, e que agora supostamente se tornou horizontal, eu acho que na verdade a gente está quase que, inverteu a posição do vertical. E aí parece que, de repente, o médico não precisa se preocupar com isso, porque basta ele fazer o que o paciente quer. Ou basta ele fazer o que a família quer, e aí falando especificamente do cuidado paliativo, né, quando a gente está aí com uma pessoa em fim de vida efetivamente, o que se faz? O que dá menos trabalho? Obstinação terapêutica. Não dá trabalho. Você leva o paciente, bota na UTI, entuba, passa sonda, liga droga vasoativa, ninguém te enche a paciência. Exatamente. Agora vai explicar para essa família a doença, a história natural dessa doença, o quanto que o procedimento invasivo pode fazer mal para o paciente, que a morte é uma coisa que a gente precisa tratar de uma forma natural. Pô, dá um trabalho danado. E além de dar trabalho, e eu acho que isso é uma coisa importante, pouquíssimo falado, vocês são muito mal remunerados para isso. Né? Assim, você não é remunerada por conversa. Esse não é o modelo de remuneração no Brasil. Certamente. E vamos lá. Você é médica, você ama ser médica, mas essa é a sua profissão, é o que paga as suas contas. Então, a gente também precisa melhorar essa forma de remuneração do profissional para que ele consiga ver valor, né, no que é intrínseco à sua atuação. E é intrínseco no cuidado paliativo você sentar com essa família e passar 2, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 5 dias, fazendo ela entender, ou tentando ao menos, comprar essa briga. Mas se eu não sou remunerado, se eu tenho medo do processo, se é assim que o costume me ensinou, é muito mais fácil. Assim, outra, né, Lu? Se é assim que o sistema que está à minha volta, né, o hospital, a UTI que eu trabalho, o pronto-socorro, da unidade onde eu atendo, onde eu estou ali atuando enquanto equipe de cuidado paliativo também. Se por acaso a gente não, como unidade, a gente não atua desse jeito, fica um cenário insustentável, né? Totalmente, totalmente. E aí, de novo, é muito mais fácil seguir a maré. Sim. Né? Porque, e é engraçado, né, Carol? Porque assim, vamos lá, cuidado paliativo é novo. Se eu pensar na história da medicina,
talvez seja novo enquanto nome, né? Enquanto organização, mas a ideia do palio, né? A ideia do cuidado com os moribundos é uma ideia que a gente tem no mínimo no mínimo desde a Idade Média, digamos mais organizada, assim, né? Que a gente tem lá com os hóspices, os hospícios, né? Digamos assim. Mas a gente também, eu acho que isso tem uma coisa muito do Brasil. Como tá novo, parece que é um negócio oba-oba, né? Mas eu fiquei impressionante. A gente foi junta, né? A gente se encontrou no Congresso Europeu de Cuidado Paliativo ano passado, em Berlim. E eu me lembro que eu ficava naquele congresso, eu passava naqueles posters, eu via... Gente, parece que eu tô em outro planeta. Sabe assim? Nitidamente, né, Lu? Tudo bem, a gente estava em outro... Mas, sabe? Porque é outro nível de conversa sobre cuidado paliativo. Não tem esse auê que a gente faz de coraçãozinho, de lindinho, de... É isso, gente. Ó, é a prática, vamos lá, como é que a gente faz? Como é que a gente cuida de população vulnerável? Eu me lembro, né, das mesas de LGBT. Maravilhosas, né? Cuidado paliativo em prisão. Enfim, a diferença do cuidado feminino com o cuidado masculino. E a gente aqui discutindo. Que é eutanásia, né? Que é eutanásia, que não é eutanásia. Eu percebi, assim, o que eu trouxe de lá é que, de certa forma, é uma conversa tão mais encorpada e tão mais evoluída que eu me senti do maternal. É como se eu tivesse, às vezes, olhando para uma galera na universidade, pós-graduação, e eu começando, às vezes, a tentar ler uma palavra com outra, juntando palavrinha, né? Mas isso também, às vezes, é de uma sociedade também, é reflexo... Desculpa. Meu celular deu um aviso de bateria. Vamos dar um jeito de carregar aqui. Arruma um carregador. Tá aqui na mão. É reflexo de uma sociedade que já conversa disso, né? Que tem debates na mesa do jantar, na família, que traz isso de maneira muito mais frequente do que a gente, né, Lu? Então, acho que a gente também paga um pato disso, né? Então, Carol, eu não sei. Porque, assim, eu não sei se eu vou dizer por quê. Uma das coisas boas da pandemia foi a possibilidade da gente participar de um monte de evento virtual. Um desses eventos virtuais que eu participei foi um Def Café, né, internacional, com gente do mundo inteiro. Então tinha gente da Índia, tinha gente do Reino Unido, e veio essa história, sabe? Mas o Brasil, a Índia, não sei o quê. E a menina do Reino Unido, assim, uma das pessoas do Reino Unido, ela falou, gente, olha só, nós, sociedade, também não falamos sobre morte, não. Então, para nós, paliativistas, a sociedade continua falando pouco de morte. Então, assim, é óbvio, se a gente pensar numa construção histórica, nós temos, o Brasil tem entre 20 e 30 anos de defasagem, né, digamos, de vanguarda, né, de argumentos de vanguarda do mundo. Acho que nós estamos aumentando esse tempo, minha sensação é essa, mas nós temos mais ou menos de 20 a 30 anos. Só que, por outro lado, isso é uma coisa que eu tenho me questionado muito nas minhas pesquisas com testamento vital e tudo, o acesso à informação está muito mais fácil. Então, uma coisa é eu ter 30 anos de atraso quando eu precisava ligar para uma biblioteca do outro lado do mundo para tirarem xerox de um artigo e me mandar por correio. Né? A outra é quando eu tenho acesso ao PubMed. Exatamente. Ou quando eu consigo participar de um Def Café internacional. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem uma questão cultural, mas eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, e acho que esse é o nosso papel também, não usar esse atraso para nos esconder atrás disso e para dizer, tá vendo? A gente é atrasado, então a gente não precisa lutar para isso. Exato. Porque, entendeu? Então, assim, a gente é atrasado? Mas se a gente tem um aumento de informação exponencial, em velocidade exponencial, a gente também poderia pegar essa velocidade exponencial de informação e trazer informação para a nossa sociedade. Então, assim, acho que também tem uma questão, né, do que a gente faz. A Isabela está dizendo aqui, Isabela é uma jurista, né, que a gente não tem, né, estudos suficientes
sobre a história da morte, presumo eu que ela está falando especificamente do Brasil, né, em termos historiográficos, porque mundial a gente até tem alguma coisa, eu acabei de citar, citei há pouco tempo o Philippe Arrier. Sim, acho que passado a gente tem pouco, mas eu fico perguntando até quando que a gente vai esperar para construir o futuro. Sim. Sabe? E se acomodar nisso, né, Lu? E se acomodar e falar, já que a gente está no prezinho, né, vamos também continuar nessas discussões tão elementares, não vamos propor isso, não vamos colocar a voz alta, não vamos levar isso para a sociedade, por aí vai, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, sabe? Porque, por outro lado, Carol, a gente tem muita gente boa, sabe? A gente tem muita gente boa fazendo cuidado paliativo. Tem muita gente que estuda, que se aperfeiçoa, que, né, etc. Então, assim, essas pessoas precisam puxar o trem, né? Precisam dizer, então tá bom, então nós vamos parar de fazer congresso com mesa multidisciplinar. A visão do psicólogo, a visão do fonoaudiólogo, a visão do nutricionista. Cara, não. Se o objetivo é cuidado paliativo como um centro, né, como um todo unitário, eu não posso mais fatiar essas mesas, sabe? Não é por aí. Então eu preciso ter um nutricionista dando uma palestra sobre limitação de nutrição. Então eu preciso ter sonda, com a mesma autoridade, às vezes, que um médico, né, Lu? E colocar todo mundo no mesmo pé da conversa, né? Exato. Eu preciso ter uma fono falando sobre extubação paliativa, ou um fisioterapeuta, ou enfim. Fisioterapeuta com tamanha propriedade, tanto quanto também um enfermeiro, tanto quanto também um médico. Exato. Então, assim, eu acho que nós estamos, né, nós estamos no júnior mesmo, né? Assim, no nível júnior da história. Mas eu acho que nós não temos mais desculpa para continuarmos aqui. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Uma coisa é, poxa, o Brasil é atrasado. Beleza, gente, há 30 anos. Oh, não preciso ir longe. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, há 10 anos atrás, era infinitamente mais difícil conseguir material de pesquisa. Hoje eu consigo tudo, sabe, aqui na minha frente. Então, eu acho que a gente tem que desacomodar, digamos assim, né? E aí, quando a Isadora está falando, né, a morte é um tabu, a morte não é um tabu na sociedade brasileira só, a morte é um tabu na sociedade ocidental como um todo. Mas tá aí a Inglaterra para mostrar pra gente que mesmo a morte como tabu na sociedade, é possível melhorar a qualidade de morrer. Sim, que é uma outra coisa que tem muita gente que estuda e que a gente cansa de levantar a bandeira e falar que no Brasil tá horrível, né? Aqui no Brasil, a gente tem cuidado paliativo em pequenas ilhas, em pequenos locais, distribuídos geralmente na região sul e sudeste. E geralmente, quando o paciente tem acesso a um centro que tem cuidado paliativo, quando ele vai de alta, ele não tem continuidade. Os vários cenários que esse paciente transita, eles não conversam entre si, né, Lu? Ele fica totalmente fragmentado e a gente não tem um ambiente social que promove isso para as pessoas. Isso é péssimo, né? Isso coloca a gente na rabeira da América Latina, faz a gente perder para países da África, faz a gente ter um comportamento e uma avaliação mediana para menos no cenário mundial. E não adianta a gente olhar e não achar que as soluções para isso não seja a gente chegar, alô, profissionais de saúde, vamos estudar, vamos inserir isso na graduação, vamos às vezes colocar isso para quem já está na nossa geração, né, que já está formado há um tempo, fazer isso está inserido às vezes em assuntos, em práticas, dentro das unidades de assistência, né, Lu? Pós-graduação e por aí vai. E assim, Carol, eu acho que é entender que a gente também é responsável, sabe, pela mudança. Porque é muito fácil pegar o gráfico da The Economist e falar, olha onde que nós estamos na qualidade do morrer. Eu não aguento mais ouvir falar isso, sabe, em congresso. Ok, gente, e aí, o que a gente faz a partir daqui? Sabe? O que a gente pode fazer a partir daqui? E não é a gente, governo, não. É a gente enquanto profissional. O que eu vou fazer, né, no meu microcosmos para mudar essa realidade? Porque também é muito cômodo você sentar e falar, nossa, morre-se muito mal no Brasil, ponto.
Ok, e aí? O que você pode fazer? Você pode ajudar? Você pode fazer uma live? Você pode dar um curso, né, para os seus colegas do hospital que você trabalha? Enfim, o que você Aham. pode fazer para mudar a realidade, ao invés de simplesmente pegar o gráfico da The Economist e falar como morremos mal no Brasil? Aham. A Carol está até levantando, a Carol abriu aqui. Como a sociedade pode contribuir? Eu não sou da área da saúde, estou apaixonada pelo tema e queria, às vezes, saber como proceder. É uma bola levantada bem interessante, né? Olha, eu acho que, assim, para quem não é, né, nem da área da saúde, nem da área do direito, mas, assim, a gente é porque nós tendemos a achar que contribuir é fazer uma coisa gigante. Tipo, vou abrir uma ONG, vou fazer um projeto e vou impactar 1.000 pessoas. Carol, se você conseguir sentar com seu pai e com a sua mãe, sabe, com seu marido, com sua avó, e falar sobre isso, resolvido. Assim, você já está impactando. Porque possivelmente na primeira conversa eles vão dizer para você, assim, vira essa boca para lá, pelo amor de Deus, nós vamos conversar sobre isso. E aí você tenta por um filme, você tenta por um vídeo, por um livro, busca outras estratégias para tentar. Usa a Covid, 120 mil mortos. Então, a morte está batendo aí na porta da galera, né? Porque você está impactando. E aí, quando você impacta a sua mãe vai impactar a sua tia, que vai. E aí a coisa vai. Né? Não acho que a gente precise de grandes, sabe, projetos. Essa coisa de todo mundo pode fazer um pouquinho e junto. Agora, nós temos que entender que ninguém muda a cultura do dia para noite. Só que é engraçado que tem 12 anos que eu uso essa frase. Quando eu comecei a falar de testamento vital, ninguém muda a cultura do dia para a noite. Bom, maior parte das minhas palestras de testamento vital eu continuo falando exatamente a mesma coisa que eu falava 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Uhum. Então, quando que a cultura vai mudar, né? Quando que a gente faz? O que a gente pode fazer para sair do discurso e ir para a prática? Que eu acho que não é isso. Né? Como que eu saio do discurso de que a morte é linda, de que a gente precisa falar sobre a morte, de que morrer é maravilhoso, e vai para a prática? Porque assim, Carol, de verdade, se morrer fosse maravilhoso, a gente estaria morta, né? Você não estaria viva. Né? A gente gosta de viver. A gente gosta de viver, né? A gente tá aqui falando que a morte pode ser menos sofrida, menos doída, mais natural. Mas não que ela é maravilhosa e que todo mundo tem que sair morrendo por aí. Exato. Então, eu acho que esse discurso, às vezes, ele me parece que deixa a gente muito longe também. Uhum. Porque como é que você diz para uma pessoa que está em luto, porque o pai está morrendo, que a morte é maravilhosa? Não, você tem que falar, cara, vai doer pra caramba. O luto é, né? Mas o processo de morrer. Se essa pessoa tá ali vendo uma pessoa, um querido, sofrendo e não sendo confortado e não sendo cuidado adequadamente nessa fase de final de vida, né? Você vai chegar, oi, deixa eu te contar. Você me dá 3 minutos para eu te falar de cuidado paliativo? Fica complicado, né, Lu? Lu, né? A gente tá quase até acabando. Você vê que a conversa dá pano pra manga, né? É super fácil. Socorro! Lu, falando sobre testamento vital, você como uma estudiosa, uma pesquisadora, uma publicadora, uma palestrante da área, acho que talvez a gente vai ter até uma outra live só para falar de testamento vital como um baita de um instrumento para a vida, né? Que na verdade é um instrumento de vida. Você percebeu nessa pandemia da Covid, de certa forma, isso sendo mais aventado, mais procurado, as pessoas demandando isso socialmente falando? Olha, eu acho, assim, é engraçado, porque a pandemia, nós estamos aí há 6 meses, um pouco mais, e eu já passei por tantas fases, parece que eu tenho 5 anos de pandemia. Não acaba, né? Eu já falo que eu já reencarnei umas 3, parece que as coisas estão há 3 décadas da minha vida. Então, assim, Carol, eu acho que a gente vivenciou isso, assim, das pessoas falando, nossa, então eu posso morrer, isso, sei lá, tipo, abril, maio. Uhum. Mas as pessoas, em geral, isso não é só na pandemia, elas não saem do mundo das ideias.
sabe? É isso, nossa, então eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou conversar. Mas, poxa, eu não morri hoje, então para que eu vou pensar nisso? Entendeu? Isso sempre aconteceu. Né? Eu tenho muitas pessoas que me procuram, nossa, eu quero fazer um testamento vital, né? Não, eu estava passando por uma fase difícil, e aí a fase passou, como se pensar sobre a nossa finitude tivesse a ver com alguma coisa depressiva ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Então, a minha sensação hoje é que, assim, no começo, sim, todo mundo estava com medo de morrer, e que agora a gente naturalizou a morte, né? Banalizou, e, claro, não vai acontecer comigo mesmo, só acontece com o vizinho, e isso não é mais uma pauta na minha vida, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Inclusive na imprensa. A imprensa também deu uma esfriada, assim, nessas discussões. E eu acho que a imprensa, né, ela é um termômetro, de alguma forma, do que as pessoas querem ver, do que elas querem ouvir. Então, assim, essa é a minha sensação. Posso estar errada? Porque aí você vai falar assim, vai ter alguém que fala, Luciana, mas eu vi um dado do Colégio Notarial do Brasil, de não sei da onde, que aumentou o registro de testamento vital. Aumentou. Pouco, mas assim, não é que aumentou, é tipo, tinha um por mês e de repente teve 5 no mês, sabe? Uma coisa assim. Da mesma forma como aumentou do testamento patrimonial, né? Porque as pessoas vão dizer, se eu vou morrer, deve tentar organizar aí a minha, enfim, a minha herança, a minha divisão patrimonial. Porque as pessoas estão pensando e às vezes vivenciam, alguém morre, porque eu vi uma frase hoje no Twitter de um médico falando assim, olha, se você não conhece ninguém que morreu por Covid, considera-se um alienígena no Brasil. Porque alguém do nosso círculo morreu. Então eu acho que tem um pouco de uma banalização mesmo, sabe? De uma naturalização de, não vai acontecer comigo. A Lu tá falando aqui, né, que cuidado paliativo ontem foi matéria na Globo News. Eu acho que, só para então deixar mais claro o que eu tô dizendo, a gente sempre teve matérias, né? Mas nós temos alguns momentos que nós temos enxurrada de matéria, tipo 10 canais, né? 10 canais, 10 canais falando no mesmo dia, publicam jornal X, Y. É nesse sentido. Né? Eu acho que a gente viveu isso na pandemia por volta de abril, maio. Tinha um monte de reportagem, podcast, todo mundo falando de cuidado paliativo, falando de morte, testamento vital. Acabou. E aí nós estamos falando de outras coisas, até porque mudou a pauta, nós estamos resolvendo vacina, enfim. É nesse sentido, mas a minha sensação é essa, que a gente se acomodou na pandemia de tipo, a pandemia é o novo normal, digamos assim, e aqui nós não vou morrer mesmo, não vai acontecer comigo, e vamos... Sim. Entendi. Lu, mas independente de época de pandemia ou não pandemia, o conhecimento por parte do profissional de saúde sobre o testamento vital é uma coisa que é tema de ordem, né? É dever do dia. A gente tem que parar de achar que ouviu falar, ou de certa forma tudo bem, se você não quer fazer para você, lamento muito, mas tem que saber o que é, tem que entender a validação do instrumento, como é o instrumento, como se dá o instrumento, né? O que você me diz, então, Lu? Eu acho que é uma resposta muito parecida com a primeira resposta que eu te dei. O testamento vital também é um direito do paciente. O paciente tem o direito de documentar a vontade dele. Então, eu, profissional de saúde, preciso conhecer esse direito. Eu posso, como profissional ou como pessoa, dizer, eu não vou fazer. Né? Porque eu acho que, enfim. Agora, eu preciso dar condições para que o paciente faça. E olha que coisa interessante. Eu estava gravando uma aula hoje, e aí pensando, falei, nossa, eu esqueci. Ontem, dia 31 de agosto, fez 8 anos da resolução do Conselho Federal de Medicina. É tempo pra caramba, entendeu? E assim, a gente continua tendo um monte de profissional que nunca nem ouviu falar. E eu preciso... 995, né, Lu? Ela, isso. Eu tô olhando aqui, eu falei, mesmo, gente. 31 de agosto de 2012, né? Exato. Então, assim, eu tô te falando porque eu tava, gente, eu vou fazer um post, né, comemorativo. Aí hoje eu tava gravando uma aula explicando a resolução. Falei, putz, passou. Tipo, foi ontem e eu não vi.
Mas, assim, eu acho que é isso. A gente tá ali, entendeu? Tá escrito, lá tá escrito. A vontade do paciente prevalece sobre a vontade do familiar. Uhum, Agora, a gente volta, né, para o que você falou. uhum, Ah, o profissional não conhece a norma ética, acha que uhum, ética é sexo dos anjos, né? A gente fica aí aham, filosofando. Então, de novo, assim, é um dever do profissional saber. E uhum. é um dever, porque ele tem um dever de informação, é um dever informar o paciente. Dizer, olha, porque o paciente fala com vocês, Carol. Ele diz, doutora Carol, isso, aquilo, eu gostaria. Cara, ele tá te dando a vontade dele. E você tem um dever ético de anotar no prontuário, tá na resolução que fez 8 anos ontem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós não precisamos ir muito longe de pensar de, mas como é que faz para lavrar em cartório? Nós não precisamos ir tão longe assim, sabe? E acho que tem uma outra coisa, que é essa espera para conversar. Eu tenho um paciente oncológico, eu fiz o diagnóstico de uma doença grave, Que ameaça e a aí eu não vida. converso. Isso aí. Eu não converso, eu não converso, eu não converso, eu não converso. Aí faltando 3 dias para o paciente morrer, eu vou inventar de conversar. Aí o paciente já está confuso, aí ele não consegue mais saber exatamente o que ele quer, mas eu descumpri o meu dever de informação Há durante todo muito o tempo. Há muito tempo. Exatamente. Isso é má prática, né, Lu? Por mais que a gente às vezes não tenha um nome para falar o que seja isso, isso é má prática, Prática. certamente, certamente. Lu, tá quase acabando. A gente começou a ver, assim, de certa forma, alguns exemplos práticos, né, de profissionais da saúde sendo processados justamente pela não adesão ou não realização do que estava no testamento vital do paciente, né? Você, inclusive, trouxe alguns exemplos até para discussão nos seus posts. Você podia falar um cadiquinho disso? Então, Carol, desculpa, eu fiquei aqui, eu fui para um comentário aqui e perdi. O que você quer que eu fale? É do descumprimento, é isso? Do descumprimento e do processo retrógrado, né, Lu? Porque a gente, de certa forma, tinha muito medo de ser processado por não fazer, e uma vez que agora a gente está fazendo, né, o que de certa forma está indo de encontro ao testamento vital do paciente, a gente, como profissional, corre risco desse processo também, né? Então, eu acho assim, o medo do processo a gente precisa entender o seguinte. Uhum. Direito brasileiro, Constituição Federal, diz que o direito de ação é um direito de todo cidadão brasileiro. O que é o direito de ação? O direito que o sujeito tem de ir lá na porta do Poder Judiciário e falar: quero processar a doutora Carolina. Uhum. Se a doutora Carolina tá certa, tá errada, se o cara quer dinheiro, se ele não sabe o que ele tá fazendo, o Poder Judiciário não vai barrar. Ele vai falar: beleza, vem, pode processar. Uhum. Por isso que o processo serve, pra gente verificar se a pessoa tá certa ou não. Sim. Então, eu fazer conduta médica, sabe? Atuar enquanto profissional de saúde. Com essa história do medo do processo, na minha opinião, isso é uma forma de se esconder do seu desconhecimento técnico. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo, Lu. Porque quando você sabe o que você está fazendo, sabe que é baseado em evidência, sabe que tem estudo, sabe que é benéfico para o paciente, cara, se vier um processo, veio e eu vou me defender. Simples assim. Porque é porque eu não controlo o processo, entendeu? Esse é o ponto. E aí, o que a gente começa a ver fora do Brasil? A gente já está começando a ter processos pelo que nós nos acostumamos a fazer no Brasil, que é obstinação terapêutica. Exato. E eu digo isso em palestras. Será que nós precisamos, né, que os profissionais de saúde precisam, de começarem a ser processados por obstinação terapêutica para parar de fazer algo que a gente já sabe que é antiético? Exato. Sabe? O poder judiciário é tão potente assim, ele é tão amedrontador assim, que eu preciso dele para me dizer que o que eu faço, Tá já errado. sabendo que tá errado. Então eu acho que assim, o medo do processo para mim é isso, é um bom esconderijo para quem não sabe o que fazer, né? Para quem tem preguiça de estudar, para quem não quer sentar e conversar com a família e gastar 1 hora, 2 horas, etc, etc, etc. Lu, tá acabando, acho que vão cortar a gente. Eu queria te agradecer. Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada. Acho que faremos talvez outras conversas em outros momentos.
Lu, de coração, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo que você faz. E se você, por acaso, um dia for embora desse mundo, que legado você quer deixar, Lu? Bom, assim, profissionalmente, eu quero deixar um legado de autonomia, sabe? Por acaso não, eu vou embora, né? Todos nós Tá, vamos. Então eu vou, muito bem colocado. né? Então vamos lá. É, eu gostaria disso, assim. Eu fico pensando, sabe, Carol, qual vai ser a hora de parar? Eu tô muito cansada, não é cansada do dia a dia, tipo, dormir pouco e etc. Uhum. Mas é cansada de um monte de coisa. E assim, qual que é a hora de parar? E eu acho que a minha hora de parar vai ser quando a gente tiver um país com algumas normas ou com algumas questões mais autonomistas, assim. Então, esse para mim é o meu legado como profissional. E como pessoa, eu quero deixar uma pessoa boa para o mundo, que é o meu filho. Muito bem, Lu, obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar tudo aqui Nada! salvo no IGTV. Reza pra essa. Ó, eu tô com trauma desse treco, que eu fiz uma live sobre aborto sexta-feira e travou e eu não consegui salvar. Nossa, Não salvei. nossa, Tô com trauma, mas vai dar certo. vai dar certo. Pode deixar. E você sabe, o dia que você quiser, é só me chamar, que eu tô aqui de volta. Fechou, Lu. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.